O pessoal tava pedindo pra você falar mais um pouquinho sobre o Exu Pantera Negra aí, Danilo. Caramba, falar sobre Pantera Negra é uma coisa que me emociona muito, né? Porque quando eu incorporei a primeira vez esse Exu, eu não sabia do que se tratava. Sim. Eu não sabia o que era. O meu mestre iniciador, tanto o meu mestre quanto o meu padrinho iniciador, não conheciam o Exu Pantera Negra. Era desconhecido de todos. Era desconhecido por eles ainda. E assim, ele vinha numa força muito grande e ele usava os urros muito fortes, então ele acabava com a minha voz e tal. E eu levei mais ou menos uns 2 anos para ele poder falar. Sim. E depois de 2 anos que ele conseguiu falar, ele levou mais uns 2 anos para aprender a pessoa se comunicar com ele. Caraca. Porque ele vinha falando na língua nativa. Sim. Uhum. E até que foi ok, o seu Pantera Negra é um Exu da floresta, tá? É um Exu... Ele não é caboclo quimbandeiro. Isso fica que fique bem explícito para as pessoas. Caboclo quimbandeiro é uma coisa, Exu das matas é outra. Sim. Tá? Ele não é caboclo quimbandeiro, ele é realmente de uma etnia. E eu e a Priscila a Priscila está aqui do meu lado. Nós tivemos a honra de levá-lo ele dentro da aldeia e chamá-lo ele dentro da oca, da casa de oração, né? Do Cupichau, na verdade, não é oca, Cupichau. Dentro do Cupichau, e ele vir em terra e conversar com o pajé na língua. Poxa, que isso, a gente tem isso registrado, né? A gente tem isso registrado. Então, assim, para mim foi uma grande revelação, porque ele é um Exu muito bruto, mas ao mesmo tempo ele é um grande direcionador. E ele, assim, em termos, apesar de você ver o nome Pantera Negra, você achar que é um Exu que é bravo demais e tal. Não, ele não é. Ele não tem essa característica. Ele é um Exu até que muito tolerante. Eu tenho muito mais medo, assim, entre aspas, da senhora Pombagira do que do senhor Exu Pantera Negra. Para mim, ela é muito mais perigosa. Sim, isso aí com certeza absoluta. O senhor Pantera Negra, ele trabalha na linha de abertura de caminhos, ele trabalha na linha de cura, ele trabalha ensinando as pessoas as mandingas e feitiços. Ele é um Exu que ele que começou a corrente 49, né? Porque ele começou a agregar as pessoas. Então ele não era um Exu que desagregava as pessoas, ele sempre deu muitas oportunidades para as pessoas. Então isso sempre foi um trabalho muito lindo dele. Eu só tenho a agradecer o Exu Pantera Negra. Se eu tô vivo hoje é porque ele esteve comigo. Ele esteve nos piores momentos comigo. Eu vou relatar para vocês assim, um momento de desespero. Um belo dia eu estava passando, depois de muito tempo que eu estava já encarcerado, eu precisava de uma vela para acender, e eu estava no local onde não tinha nada disso. E aí passou um cara que ele costurava bola, aí ele fez uma massa assim com a cera da bola, cortou um pedaço da linha de bola lá, e jogou isso pra mim dentro da sala e falou: aí Danilo, reza pro seu diabo aí. Caraca. Eu falei: pô, beleza, cara, tá ligado? Aí eu peguei a cerinha da bola, modelei a velinha, acendi, pus lá pro meu diabo e tal. E aí eu queria cortar meu dedo ou alguma coisa pra poder linkar aquilo com um pouco mais de força. Eu peguei um pedaço de ladrilho, brau, entendeu? E pus lá. E eu rezei com tanta fé, que 2 meses depois eu tava em liberdade. Então, assim, pra mim, a história da minha vida não existiria. Ela não existiria se não fosse o seu Pantera Negra. O seu Pantera Negra previu a vinda do Leonardo antes mesmo de acontecer. Planejado. Até porque eu tenho exames que eu não posso
eu não tenho contagem suficiente de... Não, a gente fez o teste genético. A gente fez o teste, tudo. Mas assim, foi um presente que ele deu pra gente, foi assim, foi o amadurecimento forçado que rolou. Que chegou aí. Então ele é um Exu que ele tem essas características. A abertura de caminho dele é diferenciada. Ele abre o caminho de forma diferenciada. Às vezes ele te dá... eu vou dar um exemplo. A gente não tinha casa própria. E eu já tinha todas as minhas obrigações e tal. Aí ele chegou assim pra Priscila. A Priscila pediu pra ele uma casa própria. Falou assim pra ele: pô, senhor Pantera, eu queria uma casa própria, mas eu queria uma casa grande, com as árvores pro senhor e tal. Aí ele olhou pra ela e falou assim: é mesmo? Você quer? Quero. Tá bom. Quando a gente foi pro Acre, Puta, mano. ele deu a casa pra ela lá no meio da floresta. Quer? Era isso que você queria? Cara, são 97 mil metros quadrados de área que a gente tem lá, cara. Hectares, Tá. Não, é realmente... É até a resposta coisa. da pergunta que eu ia fazer. São Ou 2 por que você foi pro Acre? Foi 2 quilômetros de fundo. Na verdade, eu fui pro Acre em busca Já nessa intenção já? em Ou? busca de respostas espirituais. Não. Aí você falou no Encontrou começo, essas respostas? É isso que... Danilo. As respostas não estavam lá, elas estavam aqui, cara. Eu é que não conseguia ver. Eu precisei ir pra lá, passar por um monte de coisa para eu olhar pra cá de volta e ver que as respostas estavam aqui. Às vezes a gente pensa que as respostas elas estão longe da gente, que a gente precisa ir para algum lugar distante e tal. Mas eu posso dizer para vocês que o período do Acre ele foi 100% produtivo. Foi 100% produtivo, porque no caminho de Exu, Exu ele tem nome, que é título, Exu, é um título dele, né? E ele tem uma alcunha, ou seja, um tranca-rua e tal, e ele pertence a um reino. E as pessoas, elas acham que esse reino é o lugar de poder delas. Isso aí é surreal. As pessoas pensam assim: não, esse é o lugar de poder delas, é o lugar onde elas vão encontrar o poder. E aí a pessoa não entende que o reino, ele representa justamente o lugar aonde você pode se perder. É a sua fraqueza. Então o Exu ele é calculado para não deixar você cair aonde você tem os seus pontos de fraqueza. No meu caso, a mata foi a coragem, a força de vontade, a força de superação. Porque aqui em São Paulo, você quer carregar uma madeira, você contrata um cara, o cara Ele vai carregar pra você, você não sai. Lá no Acre, não, cara. Eu estourei 3 hérnias de disco carregando cimento, descendo cimento do barco pra ir pro lugar, né? Levantando tora, entrando pro mato com facão, me deparando com onça, me deparando com surucucu de jaca, entendeu? Tipo assim, eu ganhei o direito de usar as presas da onça porque eu tive um enfrentamento com a natureza ali mesmo. Com a natureza, entendeu? Então, tipo assim, no meu ponto de vista, só que esses testes, eles nunca acabam. Então, de vez em quando, ele vai dar uma testada em você e vai ver se... vai ver se você tá quando as pessoas elas verem assim: eu faço parte do reino da encruzilhada, meu Exu é o Exu das 7 encruzilhadas. Ok. O número 7 representa o quê? Que ele é um Exu dinâmico. Ele é rápido, ele é conquistador. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Tá? Não significa que ele saiba mais do que o Exu das encruzilhadas. Significa que ele é mais dinâmico. É a característica diferente. É a característica diferente. Agora, encruzilhada é o ponto de fraqueza do cara. É geralmente o cara que ele chega no lugar e não sabe para onde ele vai ir. A dúvida que ali tem que para não o cara. consegue, que para o cara. Sabe? Então, assim... O momento dos pagamentos do Pantera, que são sempre em folhas. Cara, outra coisa interessante para eu contar para vocês, assim, que é uma brincadeira. Hoje virou uma brincadeira. Uma mulher veio bem desesperada conversar com o seu Pantera Negra, porque as pessoas dizem que Exu na Quimbanda não faz atendimento. Na minha casa, eu acho fundamental
às vezes a gente abria a casa para as pessoas conversarem com o Exu. Não é só toque e atabaque e tal, não, porque eu aprendi com o meu mestre, que eu tinha uma disciplina com ele, que todos os dias, das 3 horas da manhã, a gente acordava, lavava o rosto, escovava o dente, colocava uma roupa limpa, acendia a enganga, e o meu mestre ia fazer as meditações e as orações. E era nesses momentos que ele incorporava e que a gente aprendia as coisas com ele. Então o aprendizado na Quimbanda, ele não vem só do cara desincorporado, ele vem com o cara incorporado, porque o verdadeiro aprendizado vem do espírito e não da matéria. Então, a gente na nossa casa, a gente gosta de fazer isso, de às vezes pôr o Exu em terra para ensinar as pessoas o porquê das coisas, como fazer os feitiços, qual tipo de energia que vai ali naquilo ali. E o seu Pantera Negra veio atender uma moça que era conhecida da gente, e aí a moça saiu toda feliz, e aí no dia seguinte a moça, não, 2 dias ou 3 depois, a moça veio, ela parou uma picape na frente de casa e descarregou uns sacos assim, ó, velho, uns sacos grandes assim de lixo, cheio de folha. Oxi. Aí deu pra gente e falou, ó, entrega pro seu Pantera aí. Caraca, mano. Aí seu Pantera de noite tinha uma outra situação. Ele veio de noite, na outra noite. Aí ele virou pra Priscila, ele chamou a Priscila de senhorinha, né? Aí ele virou e falou assim: e aí, senhorinha, a senhora não gosta das notas verdes? Tá aqui, eu trouxe um monte pra senhora. Deu aquele saco com um monte de folha de árvore pra ela. Tá tipo, então, assim, a característica do Exu, ela é. O Exu, ele não deixa de ser um trickster, né? Ele é um trickster, ele é um ser que ele brinca com Ele prega a peça mesmo. Ele prega a peça, não pensa, as pessoas pensam, meu Exu é do cemitério, ele era mais. Não, cara, ele sempre vai ter esse ar de trickster, né? Não tem jeito. É por isso que é bom ser objetivo, né? Quando que você tá... E qual que é a importância? A resposta ela é 90% da pergunta. Você vai falar com o Exu, 90% do que você precisa tá no jeito que você vai perguntar. Se você perguntar de um jeito que ele pode escapar da pergunta e não te responder, ele vai fazer isso.